Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, nós vamos dar sequência aí aos nossos estudos, certo? Estamos aí quase que finalizando o módulo de arte, então, perceberam que o nosso cenário está de acordo aí aos temas que nós estamos abordando. Então, já falamos aí sobre história da dança, agora vamos falar sobre a história do teatro, certo? E teremos também mais uma aula sobre a história da música, então estamos aprofundando aí em alguns temas. Então, muita atenção, com um caderninho e caneta na mão, anotando aí os temas que nós abordamos, as discussões mais importantes que nós fazemos aqui. Então, vamos lá? Muito bem, então, nossa aula 15.1, História do Teatro. Então, vamos abordar aí brevemente, né, o teatro grego, o teatro romano, o teatro medieval, o teatro moderno e o teatro contemporâneo. Então, as habilidades que vocês irão desenvolver até o final desta aula é conhecer, ensinar e analisar criticamente diferentes estilos cênicos, contextualizando-os no tempo e no espaço. Muito bem. Então, muita atenção, acompanhando aí a nossa aula. Lembrando que vai ter hora de fazer, tá, pessoal? Lembra? Sempre eu faço aqui essa chamada no hora de fazer, porque vocês irão desenvolver algo na prática, colocando aí os estudos teóricos também relacionando na prática, certo? É o momento que você vai fazer, vai desenvolver, vai criar e colocar em prática aí as suas habilidades. Então, nós temos uma atividade interativa, sempre faço aqui uma enquete para que vocês vá pensando, né, sobre essa temática. Então, eu pergunto aí, você já foi ao teatro? E aí, já foi ao teatro aí no seu município? Tem teatro? Provavelmente em alguns municípios tem sim o teatro municipal, o teatro estadual, e sempre vai ter atividades disponível aí, né, pessoal? Agora, nesse momento, nós não estamos tendo, devido a necessidade de ficarmos isolados, distanciados, né? Na verdade, distanciados. É claro que a nossa rotina já está voltando ao normal, aos poucos. Acredito que no próximo ano, muitos de vocês vão poder interagir mais, se divertir mais, passear, se juntar, se reunir aí com seus colegas para estudar, somente, né? Então, acredito que este ano quase ninguém foi ao teatro, certo? Nenhuma atividade assim ao público, né? Livre ao público. Enfim, mas algum dia você já foi ao teatro? Já participou de uma encenação teatral? Ou já assistiu aí na escola, na comunidade, na igreja, né? A igreja também desenvolve muitos trabalhos com teatro, porque o teatro é uma ferramenta também para ensinar, para refletir, né, sobre algum tema, enfim. Então, pessoal, eu pergunto para vocês, vocês acham que o teatro atualmente modificou-se? Então a pergunta é, para você, como é o teatro atualmente? Tá? Vai pensando aí se houve modificação, então, do teatro. Nós vamos fazer uma abordagem aí histórica do teatro e até o momento atual. E aí vocês vão buscar perceber se houve mudança, certo? Então vamos lá, dá continuidade aqui? Fica aí a pergunta, tá? Então, vamos fazer uma abordagem aqui sobre conceitos de teatro. O objeto artístico é a obra, ou a obra de arte é o espetáculo, viu, pessoal? Então, o objeto, né, o artístico do teatro é o espetáculo. Pode ser apresentado no palco ou fora dele, você já conhece aí, nós falamos sobre o teatro de rua, então não acontece só no espaço físico, né, no edifício, no teatro físico, e sim fora dele também, não é? Lá no espaço urbano, no campo da cidade. O espetáculo só existe no momento da apresentação, ou seja, na relação do artista e o espectador, certo? Então, tem ali o grupo, né, de artistas, atores, que desenvolvem ali o espetáculo, né, as cenas do espetáculo, e aí precisa do espectador, né, das pessoas que vão assistir. Então, a relação entre artista e espectador. Na Grécia Antiga, pessoal, no século IV, ali antes de Cristo, o teatro acontecia em decorrência dos festivais anuais em consagração ao deus Dionísio, que é o deus do vinho e da alegria, tá? Então, observe aí que o teatro já existe aí desde os tempos, né,
antigo aí na Grécia Antiga. Então aqui as máscaras, né, o símbolo do teatro, certo, pessoal? Devido então o teatro ter surgido ali na Grécia. Então eles utilizavam muitas máscaras, nós vamos ver isso na aula. Então eu trouxe aqui, ó, essa imagem aqui com várias máscaras, né, de expressões aí de assustadoras, né, de terror. Então as máscaras, então, é a forma de representar as expressões aí do artista. Então, ó, no espetáculo tradicional, o teatro, então, é formado por cenas, né? Cada cena é composta pelos seguintes elementos, tá? Então, é importante vocês se atentarem a esses elementos aqui, pessoal. O espaço, né? Necessário espaço, que é onde acontece a cena, segundo os textos que está sendo encenado. Personagem, quem executa a ação, né? Personagem, quem executa a ação. Ação, é o que o personagem faz na cena, né? Ou seja, o conjunto de cenas forma uma narrativa. Porque nós, faço uma pergunta aqui, por que nós, seres humanos, fazemos teatro? Aí, por que vocês acham que nós fazemos teatro? Acredito que o teatro é uma forma de representar ali a vida, né? Fatos da vida, seja fatos reais ou narrativa, né? Por meio da narrativa, por meio da encenação, ou também histórias, né? Mitos, histórias escritas aí pelos dramaturgos, né? Geralmente são os dramaturgos que escrevem as cenas de teatro, tá? Narrativa, por meio da narrativa. Então, pessoal, por que será que nós fazemos? Isso é uma forma de representar também a vida, né? Então, aqui nós estamos vendo essas máscaras, né? Com uma diversidade aí de expressões. Então, o teatro grego foram os primeiros a utilizar, então, a criar essas máscaras aí para as cenas do teatro. Então, aqui, falar um pouquinho sobre o texto do teatro. O texto teatral ou dramático são aqueles produzidos para serem representados, né, ou ensinados. E podem ser escritos em poesia ou prosa. Olha aí. Né? Pode ser também textos poéticos, né, ou prosas. Aqui uma imagem aí representando também, né, máscara que tem a ver com teatro. Seguindo aqui, falando então, são, portanto, peças de teatro escritas por dramaturgos e dirigido por produtores teatrais. E, em sua maioria, são pertencentes ao gênero narrativo. Certo, pessoal? Então, é claro que nós temos grupos de teatros, né, que geralmente não são profissionais, que vivem, né, dessa profissão, mas nós temos, muitas vezes, atores, né, artistas que fazem o teatro com forma para diversão, também para disseminar mensagens, né? Seja mensagens com temas sociais, também políticos, enfim. O teatro ele pode ser executado por qualquer pessoa que tenha habilidade de desenvolver aí uma encenação, né? Então, o texto teatral apresenta enredo, personagens, tempo, espaço. E pode estar dividido em atos, que representam os diversos momentos da ação, por exemplo, a mudança de cenário ou de personagens, tá? Aqui eu trouxe mais algumas imagens de máscaras, tá, pessoal? Então, pode haver ali várias encenações, ou seja, como mudança de cenário. Por exemplo, se caso as cenas, né, a ação está dentro de um espaço de uma casa, então vai ter mobília, vai ter ali móveis que representam aquele espaço da casa, e de repente há uma outra cena, então é retirado aqueles móveis, né, e colocado ali outros objetos que formam então a cena, né? Então ele pode ser desenvolvido também por atos, tá, pessoal? Sei que muitos de nós é difícil ilustrar, porque muitas vezes muitos de vocês talvez não tenham assistido uma peça teatral dentro desse contexto aí, tá?